Galera, a transformação isobárica, nós vamos ter as pressões constantes, tá? Aqui nós não vamos estar analisando as pressões. Então, foi desenvolvida por lei de Charles. Aqui nós temos dois recipientes, tá? Aqui eu tenho dois recipientes com peso. Então, o peso aqui, ele vai influenciar na pressão aqui dentro do recipiente. Então, ou seja, nós vamos ter um volume 1, que é igual a V, e uma temperatura 1, que é igual a T. Se eu resfrio esse recipiente, tal, eu estou resfriando esse recipiente, então eu vou diminuir o volume. Se eu diminuo o volume, eu vou estar aumentando aqui o choque entre as partículas, tá? Eu vou aumentando o choque entre as partículas, fazendo com que ela fazendo com que a temperatura inicial do choque entre as moléculas aqui de gases continuam a mesma. Então, o que é que está acontecendo aqui? Ó? Se eu vou diminuir o volume, tal, eu estou diminuindo o volume, eu vou estar aumentando o choque, o choque das partículas entre elas, tá? Porque então a gente sabe o quê? Quando a gente aumenta a temperatura, né, ó, o choque entre as partículas, elas, elas são bem agitadas, né? Quando você aumenta a temperatura. Mas aqui o que é que eu estou querendo dizer o quê? Que numa mesma pressão, tal, numa mesma pressão, mesmo ela se resfriando, eu quero dizer que numa pressão constante, o choque das partículas no recipiente com menor volume tende a ser a mesma no recipiente com volume maior, tá? Então é isso que está acontecendo aqui na lei de Charles. A lei de Charles é o quê? A pressão, ela é constante, ela não vai variar a pressão. Então, ou seja, se eu é, num volume X, num volume X a uma temperatura X, as partículas elas tendem a se chocarem. Quando eu diminuo essa temperatura, quando eu diminuo o volume, o choque dessas partículas tendem a ser a mesma na mesma pressão, na mesma pressão, que é a pressão constante. Então, nós vamos ter V1, V2 é igual a T1 e T2. V2 na situação 2 vai ser igual a V2 dividido para 2. T2 na segunda situação, nós vamos ter sobre 2. Nós vamos ter isso aqui, ó, situação 1 e situação 2. Então, galera, o gráfico de um gás, o gráfico de uma situação de um gás isobárico, nós vamos ter esse gráfico aqui, ó. No eixo X, no eixo Y nós temos o volume e no eixo X nós temos a temperatura, que ela é dada em kelvins, tal. Temperatura aqui ela é dada em kelvins. Então, essa reta, nós vamos estar representando a pressão, porque ela é constante. Então, ou seja, numa temperatura 1, tal, nós vamos ter um volume, numa dada temperatura, nós vamos ter um volume pequeno. Se eu aumento a temperatura, eu aumento o volume. Então, ou seja, temperatura e volume são diretamente proporcionais. Quanto mais eu aumento a temperatura, né? Quanto mais eu aumento a temperatura, eu aumento o volume. Se aqui eu tenho um volume 3, ó, então aqui eu vou uma temperatura 3, aqui eu vou ter um volume 3 também. Então, ou seja, são grandezas diretamente proporcionais. Quando mais eu aumento o volume, maior será a temperatura. Então, galera, para a gente calcular uma pressão, para a gente calcular numa situação isobárica, nós vamos estar utilizando essa fórmula aqui, ó. V1T1 é igual a VI TI é igual a VF-TF. VI, volume inicial, temperatura inicial. VF, final, temperatura final, tá? Então, nós vamos estar utilizando essa fórmula para estar calculando os gases com uma pressão constante.